Então hoje é o dia da live tira dúvidas sobre o evento Rota 300K. Tem umas perguntas aqui que foram encaminhadas para mim e eu vou estar respondendo aqui. A primeira pergunta é: esse mapa para chegar aos 300 mil funciona mesmo para quem ganha pouco ou só para quem já investe? Tanto funciona para quem ganha pouco quanto funciona para quem ganha muito. A grande questão aqui é que quem ganha muito forma mais rápido. Só que o que eu expliquei no mapa, nesse evento gratuito que eu vou disponibilizar o link aí do meu perfil para você assistir, lá na aula eu mostrei que a questão é o que esses 300 mil pesa, que ele pesa para a família. Pesa muito ou tem um grande peso significativo, positivo, ou não é muita coisa. Então, quem ganha muito, 300 mil pode não representar muita coisa, mas forma mais rápido. É um público que tende a formar muito mais rápido do que quem ganha pouco. Na aula, eu mostro quais são os mecanismos que podem facilitar tanto para quem ganha muito quanto para quem ganha pouco. Eu cito lá na aula os impulsionadores de renda e quando você pega um imóvel físico e transforma ele em líquido, faz essa transferência. Então, algumas famílias precisam fazer o processo de transferência porque estão todos concentrados em imóvel físico. Segunda pergunta: em quanto tempo na prática uma pessoa consegue alcançar 300 mil seguindo esse roteiro? Aqui depende da renda e do gasto. Eu trouxe na aula Mapa da Rota um exemplo para quem ganha 10 mil, só que varia. Aqui é um tipo de pergunta que varia muito. No exemplo da live, se não me falha a memória, quem ganhava 10 e reservava 10%, que seria R$ 1.000 por mês, alcançava isso em 14 anos. E quem reservava 30% alcançava em 6 anos, se não me falha a memória. Então, foi um exemplo específico. Para cada renda e para cada nível de gasto é diferente essa questão do tempo. Eu focaria aqui, se eu buscasse velocidade, eu focaria em trazer algum impulsionador de renda para a família e ver se eu tenho muito bem físico, o que é que dá para poder fazer uma transferência para líquido. Terceira pergunta: por que falar de seguro de vida se o foco é investimento? Uma coisa não dá para andar sem a outra. Porque o seguro ele vem com o objetivo de proteger aquilo que você está levando anos e décadas formando. E esses 300K, seus primeiros 300K, eles têm que estar protegidos. E o seguro traz isso, essa camada de proteção. O que muda quando existe acompanhamento individual em vez de só estudar sozinho? Facilita e agiliza o processo. Tem pessoas que têm dificuldade de ter disciplina para poder estudar só. Quando tem algum acompanhamento individual parecido como um personal trainer, você tende a vacilar menos. Quinta pergunta: esse plano serve para quem já investe ou também para quem ainda não começou? Serve para os dois. Às vezes a pessoa está investindo, já conhece alguns tipos e modalidades de investimento, mas está bagunçado, está perdido. Justamente porque às vezes só aprende ali um tipo de ativo de investimento, gosta dele e vai lá e coloca seu dinheiro. Vou pegar um exemplo aqui. Aí alguém viu a ação da Petrobras desenvolvendo, gosta acredita na empresa e compra um bocado de ação da Petrobras. E aí bota todo o seu dinheiro nisso. Se você nunca estudou, você pode achar até normal, pode achar que isso é interessante. Mas se você estudou só um pouquinho, vai entender que isso é maluquice. Para quem já investe também, para quem já investe e serve para quem ainda não começou. Foi pensado para quem não começou, justamente para que a pessoa, mesmo que chegue zerada, sem conhecimento nenhum, consiga dar um passo à frente. Sucessão, próxima pergunta aqui. Sucessão patrimonial é só para quem é muito rico ou quem está começando também precisa se preocupar com isso? Sucessão é transferência de bem para os entes queridos quando tem processo de morte. É para quem está começando e para quem é rico. Só que o que é comum? Poucos ricos se preocuparem com isso. Porque tem uma parte dos ricos que não se preocupam. E quando não se preocupam e não cuidam disso, você vê aí nas mídias disputa judicial e a família sofrendo no fundo.
porque briga judicial já é ruim e você faltar o que é necessário para você viver se torna pior ainda. Então, é para quem está começando. A diferença é que quem está começando, existe um mecanismo mais simples. Já quem tem um patrimônio muito grande, tem patrimônios aí acima de 3, 5 milhões de reais investido, 10, aí, e tem também imóveis físicos em conjunto, aí já começa a precisar de um acompanhamento especializado, de um advogado tributarista. Aí é um momento que a pessoa realmente precisa começar a se preocupar justamente pelo tamanho e o porte. Mas para a maioria das pessoas, tem mecanismos simples que são baratos e que geram a segurança na sucessão, que eu considero fenomenal. O que acontece, próxima pergunta aqui, o que acontece com os bens da família se a pessoa não organiza a sucessão em vida? Normalmente, vende a preço de banana, a transferência demora muito e a família passa por muito aperto financeiro. Quando o ente que passou para o outro lado é o ente que trazia a renda ativa para dentro de casa, a renda principal para dentro de casa. Próxima pergunta aqui: como a falta de planejamento sucessório pode destruir um patrimônio construído com tanto esforço? Como a falta de planejamento, dessa forma que eu me referi. Você, como não fez o planejamento, você normalmente paga mais imposto quando vai fazer a transferência e nesse processo, como demora o processo de transferência, ele não é rápido, você paga imposto, gasta mais, porque você tem que ter um advogado ali para poder cuidar disso. E como você tem custos nesse processo, que pode durar anos, que você precisa, né, pagar essas dívidas que tem, os boletos que vêm, aí você tende a querer se desfazer a preço de banana daquilo que você consegue se desfazer, que tem coisas que você não consegue se desfazer. Um bem físico você até consegue ali vender sem escritura, só que dinheiro que está aplicado em um banco específico, por mais que você tenha a senha, hoje os bancos volta e meia pede a facial. Você, eu vou tentar transferir lá, vou chegar lá, vou transferir da conta do meu ente e vou transferir para mim. Coisa de um dia você já não consegue, precisa da facial daquela pessoa. E tem um detalhe, se você faz esse processo de transferência sem a parte jurídica tá encaminhada, você ainda pode receber um processo por causa disso. Porque existe uma lei por trás, né? Nesse processo de transferência. É por isso que cuidar disso antes, pensando já na parte simples de fazer, que você não envolve nem advogado nesse processo, facilita demais. Você dá a sua família muito protegida. Tanto para quem é a renda principal da família, quanto para quem não é. Tem que pensar nos dois aí. O áudio melhorou. Valeu, meu gasto. Muito obrigado, viu? Um vacilo que eu dei aqui, eu estava sem a minha assistente hoje para me dar um retorno. Ótimo. Agora, como a falta de planejamento. Pronto, concluí as perguntas. Caso você tenha algum aí, se alguém tiver ao vivo nesse momento, quiser mandar alguma pergunta no chat, que eu não tenha respondido através dessas que já tinham sido encaminhadas, pode fazer. Quem quiser se aprofundar mais, eu vou deixar o link agora. Daqui a alguns minutos eu vou deixar o link se é que eu já não deixei, a aula completa do mapa da Rota 300K, que lá eu mastigo melhor, trago ilustrações que faz com que a pessoa entenda melhor esse mecanismo. E esse link que eu vou deixar aqui no meu perfil do Instagram, ele é um link que você acessa o vídeo, esse vídeo que explica de forma gratuita, mas tem a parte também paga, tem um botão lá, caso você já queira avançar. Eu não quero avançar, assista o gratuito. Lá tem coisas que você vai sair lá com ação prática para você fazer. Pegue e assista do início ao fim, não corte, não pule. Se precisar, acelere, se você for daqueles mais agoniados, acelere e bote em 2.x, porque tem muita coisa importante ali para você pôr em prática. Tá bom? Então é isso. Não vi nenhuma pergunta aqui no chat, então eu vou encerrar. Boa noite a todos e a gente se vê na próxima live.